Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa de hoje, te inscreve aqui no nosso canal e nos segue nas redes sociais. Aqui no canal, toda segunda-feira tem um episódio inédito para ti. E lá nas nossas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar sugestões de pautas ou perguntas. No programa de hoje, nós vamos falar sobre diabetes e pré-diabetes, uma doença metabólica que afeta os níveis de açúcar no teu sangue e que causa vários outros problemas no teu corpo. Fica conosco que o Doutor Podcast está começando. E conosco no estúdio para falar desse assunto que é tão corriqueiro na vida da gente, mas tão importante, a gente recebe o médico endocrinologista Dr. Matheus Augusto dos Reis, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, com especialização em Medicina Interna pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e em Endocrinologia pelo Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, doutorando em Endocrinologia pela URGS e professor de Endocrinologia do curso de Medicina da Universidade Fevale. E a nutricionista Alice Bombassaro, graduada em Nutrição pela Unicinos, com especialização em Nutrição Clínica, Obesidade e Nutrição Estética e Longevidade. Atua na área clínica com atenção ao tratamento das patologias, mas principalmente na prevenção de doenças. É um prazer receber vocês aqui conosco. É um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar desse tema tão importante. Conosco aqui no estúdio também, a gente tem o Colégio Sinodal Educando para a Liderança, a Garbo Decor, responsável pelo nosso estúdio Decoração e Móveis Heinheimer, @Móveis Heinheimer e @Garbo Decor nas redes sociais. Segue lá que vocês ficarem por dentro de todas essas novidades e outras coisas que eles têm por lá. Bom, doutor, vamos começar pelo senhor, então, falando e caracterizando a diabetes. O que ela é, como é que ela surge no organismo, só para a gente entender bem esse assunto. Claro. A diabetes é uma doença bem impactante, na realidade. Hoje a gente tem em torno de 12% da população do nosso país apresentando esse diagnóstico, e é por isso que a importância da gente trazer, acho que esse assunto aqui hoje, conversar sobre ele, né? O diabetes é o aumento dos níveis de glicose, do açúcar no sangue, tá? E esse aumento ele pode acontecer de duas formas. Ou o corpo não produzir a insulina é a substância que coloca o açúcar para dentro das células e faz com que a célula aproveite essa forma de energia, tá? Ou o organismo ter dificuldade de responder à insulina que o próprio organismo produz. Então, o organismo não consegue mais colocar a glicose para dentro das células, aumentando o açúcar no sangue. E dessa forma, falta energia, inclusive, para as células desempenharem a sua função, e o aumento do açúcar no sangue, da glicose, acaba causando aí sintomas, sinais e até mesmo a longo prazo alguns riscos para o paciente. Bom, o senhor caracterizou o tipo 1 e o tipo 2, só para a gente entender. Isso mesmo. O tipo 1, que ele é o menos comum, é em torno de 10% das pessoas, ele geralmente abre na infância, o diagnóstico, e são aquelas crianças em que vai acontecer uma destruição do pâncreas. O pâncreas é o órgão que produz a insulina, né? E nessas crianças a gente tem uma agressão por anticorpos. Os anticorpos são células que vão lá e agridem o pâncreas, fazem com que ele não funcione mais adequadamente, e com isso essa criança, esse jovem, não vai mais produzir a insulina e não vai conseguir mais colocar o açúcar, a glicose, para dentro das células. Já o tipo 2 é aquele diagnóstico que começa mais tarde, geralmente na fase adulta, né? E está muito relacionado com o estilo de vida das pessoas, obesidade, sedentarismo, né? Mas que hoje, antigamente a gente via isso mais nos adultos, né? Mas hoje em dia a gente vê uma epidemia de obesidade nas crianças. Então, hoje em dia a gente já tem, inclusive, jovens, adolescentes com diabetes tipo 2, que antigamente era mais comum a gente ver isso nos adultos. Bom, vamos trazer aqui para nossa nutricionista, então, e falar especificamente desse dado que tu trouxe agora, que é uma questão muito séria, que esse desenvolvimento de diabetes na infância, ela vem de maus hábitos.
Exato. Quando a gente fala em diabetes, pré-diabetes ou diabetes, está muito ligado às questões de hábitos, né? Então, a má alimentação, o comer excessivo, o ganho de gordura visceral, que é aquela gordura que vai se concentrar mais no abdômen, o sedentarismo. Então, acaba fazendo com que essa insulina que eu produzo, ela não vai dar conta da quantidade de carboidrato que eu estou ingerindo. Então, vai acabar que eu vou ter absorção do carboidrato por essa minha produção da insulina, mas acaba sempre tendo uma quantidade tão excessiva de carboidrato que ela não vai ter absorção e vai acabar sobrando na circulação sanguínea, dando a característica de uma hiperglicemia. Né? E essa característica de que o diabetes tipo 1, tipo 2 ou o pré-diabetes, sempre eles estão ligados, o tipo 1 não, mas o tipo 2, a questão de hábitos alimentares. Então, a importância de ver o sedentarismo, como é que está em mim, na minha família, a qualidade da minha alimentação que eu estou ingerindo, o que eu estou comprando no mercado está repercutindo em casa. E a questão das crianças, né, Matheus, é que a alimentação dos pais vai ser aquela cascatinha que vai fazer com que as crianças se alimentem da forma com que os pais estão se alimentando, né? E a gente pega muito assim, até no consultório essa semana veio, o pai tem problema de glicose elevada, já caracterizando o diabetes, a mãe, a criança vai ter, e as pessoas têm muito aquela ideia de que, mas o meu filho tá com a glicose elevada, só que eu não me surpreendo, porque se os pais têm esse modelo de alimentação, o filho vai ter essa característica e vai ter o excesso de carboidrato ingerindo todos os dias, que vai ter essa insuficiência de absorção, né, pelo excesso de ingesta alimentar, né? E muitas vezes mesmo, complementando a Alice, os pais não se dão conta disso, né? Porque eles levam a criança em consulta e a gente vai pesar a criança e juntos tem que pesar os pais, às vezes, para eles se darem conta de que o problema não está na criança, que a criança é um resultado da família mesmo, né? E o que os estudos mostram é que 80% dessas crianças que são obesas, elas vão, né, continuar obesas ao longo da vida, e a gente sabe que isso vai ser um dos grandes fatores de risco aí que vai acabar contribuindo para o diabetes a longo prazo. Então, na realidade, a precaução do diabetes e também da obesidade que vem, né, como um fator de risco, isso já começa desde a criança, né, nas fases iniciais, na escola, no momento em que é feita a introdução alimentar, e a importância da gente atuar já desde da infância nessa parcela da população. Bom, então acho importante a gente desmembrar isso no sentido de o que é indicado para essas crianças que já estão num grau de obesidade, de sobrepeso e que podem ou não ter entrado já nessa questão de muito açúcar no sangue. O que os pais podem fazer para tentar mudar esse provável futuro da criança? Eu acho que uma das... pode. Eu acho que a prevenção já começa na gestação, né? Claro. Aquela mãe que tiver um ganho de peso adequado, que tiver o seu controle de ingesta, porque prevenindo também o diabetes gestacional, onde eu vou ter uma criança, um filho com peso adequado, eu já estou começando a prevenir algumas doenças, né? Então, uma criança que não nasce tão grande, tão gorda, porque tem muito aquela coisa de que, nossa, como um motivo de valorização, meu filho nasceu com quase 5 quilos, né? Então isso a gente já vê que esse excesso de peso da criança também deve ser evitado, e a criança vai ter um crescimento gestacional, um ganho de peso adequado. Quando a mãe come uma quantidade muito excessiva e engorda excessivamente, ela vai ter uma propensão a gerar uma criança com peso excessivo que, começando por aí, ela já vai ter uma predisposição para ser obesa e talvez ser diabética,
né? E depois com a introdução, que nem o Matheus falou, a introdução alimentar, por que a gente preconiza de que até 2 anos a criança não consuma açúcar, de que a mãe na gestação não consuma carboidrato simples e açúcar, porque a criança vai ter menos gosto por estes alimentos, né? Então, por que eu dou, e antigamente era muito, eu dava leite, dava a Rosina, botava Nescau na mamadeira do meu filho, né? Hoje a gente já vê que não tem necessidade, que ele não vai gostar tanto do açúcar, né? São padrões alimentares que se constrói, então, a mãe gestando, a criança desde pequenininha, e se os pais têm esse conhecimento, né, Matheus, eles já sabem, puxa, eu não vou dar alimentos doces, né, para que ele goste mais daquele alimento in natura, sem a adição do açúcar. Era muito comum na minha faixa etária de criança, vou dar um morango. Mas o morango é tão sem graça, põe uma sucrinha junto para a criança. Então, acaba desenvolvendo um paladar com apego ao açúcar. Uhum. Exatamente, isso é bem complexo porque ele é comportamental, isso não envolve só os pais, daí tem os avós, tem os familiares, então, às vezes até os pais que tentam seguir uma alimentação mais saudável, eles são julgados, né, pelas pessoas que envolvem eles, então, é difícil, né, dentro desse contexto, a família conseguir seguir uma alimentação regrada e ainda evitar que os outros fatores externos acabam influenciando na alimentação daquela Quando a gente criança, fala né? em açúcar para criança, a gente está falando só daquela bala, daquele negrinho, daquela açúcar mesmo, ou a gente fala de carboidratos no geral também? Como é que funciona? Porque a gente sabe que o carboidrato ele vira açúcar no nosso organismo, né? Isso. Como é que faz essa distinção? Eu acho que nem a gente estava falando antes, eu acho que é importante a gente abordar a questão sobre o que é o metabolismo, que a gente fala muito sobre síndrome metabólica, né, sobre doenças metabólicas. Então, para as pessoas entenderem que o metabolismo são reações biológicas, né, que vão acontecer dentro do meu organismo, que vai suprir as minhas necessidades energéticas e eu vou ter um pouco de armazenamento desses meus nutrientes. Então, eu tenho um metabolismo basal e conforme eu vou desenvolvendo atividades, né, seja atividades laborais ou um atleta ou eu faço academia todos os dias, essa minha necessidade ela vai aumentando. Então, eu posso comer mais ou comer menos, né, dependendo do meu metabolismo energético. O que acontece com as pessoas é que elas acabam comendo excessivamente, o meu metabolismo não vai utilizar todas essa energia que eu estou consumindo e eu começo a armazenar na forma de gordura. Uhum. Então, a questão do carboidrato, no modelo de alimentação, eu vou ingerir macro e micronutrientes. Então, vou ingerir carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, e isso aí eu vou repor a minha necessidade e vou estocar. Quando eu ingiro uma quantidade muito grande de carboidrato, eu vou acionar a minha insulina, que vai fazer a absorção do carboidrato, um pouco vai para o músculo, esse músculo tem uma capacidade limitada de armazenamento e o restante ela vai para o fígado. Quando ela vai para o fígado, mas o fígado também já está com armazenamento adequado, ele vai ser, esse carboidrato vai ser transformado em gordura. Então, aí é que começa a ter o aumento de gordura corporal e principalmente gordura visceral, que não é aquela gordurinha que fica em cima da pele, mas aquela gordura que vai ter adesão aos órgãos. Aí, com esse aumento do carboidrato, e aí é importante também falar sobre a qualidade do carboidrato, e aí voltando à questão do índice glicêmico, que depois eu acho importante a gente abordar, mas essa qualidade do carboidrato vai ter uma velocidade de absorção diferente. Então, o carboidrato simples ou o doce, porque o diabético acha, não vou mais comer açúcar, não vou mais comer geleia, não vou mais comer, mas eu não modifiquei o índice glicêmico da minha alimentação, porque eu continuei comendo
pãozinho branco, eu continuei comendo mel, o suco de caixinha ou suco integral de mercado. Então, meu índice glicêmico está tão elevado que eu posso ter uma qualidade melhor na minha alimentação, mas mesmo assim é um excesso de carboidrato, que todos esses carboidratos vão ser transformados em açúcar, né, ou em glicose. Então, a importância dessa seleção, qual é o tipo de carboidrato, porque a ideia é não estimular a insulina, para que eu tenha menor absorção de carboidrato. Entende? Então, a qualidade do carboidrato, ela vai estimular mais ou menos insulina. A insulina sempre vai ser estimulada, mas eu não quero que tenha essa absorção excessiva desse carboidrato que eu estou ingerindo. Então, um exemplo clássico que eu cito é, se desliguem de valor calórico, e sim da composição da tua alimentação. Então, se eu for comer um pão branco com uma geleia, eu vou ter um valor calórico X e vou ter um alto índice glicêmico. Se eu comer um pão integral com creme de ricota e um ovinho cozido, eu posso ter o mesmo número de calorias, mas vou ter um índice glicêmico menor e eu vou ter energia por mais tempo. Então, eu vou estar melhor nutricionalmente, com mais energia e vou estimular menos a minha insulina. E o controle glicêmico, ele vai passar por essa questão da alimentação, né? Porque até teve um caso de uma paciente, acho que faz um mês, que piorou muito os controles de glicose dela, né? E vendo, ela fazia tudo certinho, ela fazia atividade física como deve ser, ela seguia a alimentação dela, e nós identificamos que ela criou o hábito de todo dia tomar um copo de suco de uva integral, né, nos últimos 3 meses. E aquilo acabou impactando muito nos controles de glicose dela. Antes ela era uma paciente que tinha um controle muito bom e ela veio a apresentar uma alteração. Então, mostrando como a alimentação ela tem o seu devido impacto aí nos controles desses pacientes diabéticos. Bom, e em que momento do corpo e que momento dos índices que a gente tem de glicemia, o que é analisado para dizer você está com pré-diabetes, você está com diabetes, quais são os índices que a gente tem que ficar de olho para determinar isso? Uma coisa importante é salientar que muitas vezes o diabetes ele é assintomático. Então, na realidade, 80%, 90% das pessoas diabéticas, elas não vão ter sintomas ao diagnóstico, tá? Porque os sintomas, eles acontecem quando a glicose está muito elevada, acima de 200, 250, né? E por um longo período. E durante todo esse período, até virem os sintomas, o paciente já pode vir a apresentar as consequências da doença a longo prazo. Então, só para a gente salientar o que são os sintomas, né, da glicose aumentada. Como eu falei, quando são valores mais altos, né? E geralmente o que começa? Como eleva o açúcar no sangue, se passa a perder mais açúcar na urina, né? E com isso se puxa mais líquido e o paciente começa a urinar mais. Então ele perde açúcar na urina, começa a urinar mais, isso gera sede, então ele passa a tomar mais água e como a glicose não está entrando para dentro da célula, porque o organismo não está absorvendo ela, ele passa a perder peso, né? E ele começa a ficar fraco, cansado, porque para a gente viver e ter as nossas funções, a gente precisa de energia dentro da célula e a glicose não entra, ela fica no sangue, né? Então, isso acontece quando os níveis estão muito altos. Agora, a grande parcela da população vai ter que fazer o diagnóstico da forma que a gente chama de rastreamento, ou seja, o rastreamento é a gente avaliar aqueles pacientes que estão sob maior risco para fazer o diagnóstico neles, né? E quem são os pacientes que estão sob maior risco de diabetes, né? Então, são aqueles pacientes que apresentam sobrepeso ou obesidade e também apresentam histórico familiar de diabetes ou obesidade, que tiveram diabetes gestacional, então aquelas mulheres que tiveram diabetes durante gestação, porque a gente sabe que o diabetes gestacional ele é a luz amarela, eu sempre falo o sinal amarelo, que aquela mulher ela tem que, né, a partir daquele momento passar a se cuidar mais e pós-gestação, porque ela tem uma chance em 10 anos pós
a gestação de desenvolver o diabetes, então ela também está sob maior risco, e as crianças e adolescentes com obesidade. Então, esses pacientes, eles devem ser rastreados, tá? Assim como também eu não citei os pacientes idosos, tá? Então, mesmo idoso com peso adequado também deve ser rastreado. E como que é feito o rastreamento? O rastreamento ele é feito com a dosagem de glicose no sangue, tá? Para diagnóstico, a gente não usa a glicose de ponta de dedo, tá? Com o glicosímetro. O diagnóstico é feito pela glicose dosada no sangue. E hoje a gente também tem a possibilidade de ter um exame que se chama hemoglobina glicada, que é um exame de sangue também, que ele mostra e ele nos dá o entendimento de como se comportou a glicose nos últimos 3 meses. Por quê? Porque as nossas células no sangue, elas ficam circulando durante 3 meses e depois disso elas são eliminadas. Ao longo desse período vai se ligando a elas glicose e a gente consegue ver o quanto % de glicose tem ligado àquela célula, que se chama então hemoglobina glicada. E se a glicose estiver alta ou a hemoglobina glicada estiver alta, daí a gente fecha então o diagnóstico do diabetes. O que a gente considera valores normais, né? A gente considera que a glicose, então de jejum, ela seja menor do que 100 e a hemoglobina glicada menor do que 5,7%. Ela é em porcentagem esse valor. Se a gente estiver acima disso, o paciente pode estar diante de pré-diabetes ou diabetes. O que a gente considera pré-diabetes? O pré-diabetes, aqui é a mesma analogia com o diabetes gestacional. Na realidade, ele é um sinal amarelo, é um sinal que o paciente tem que passar a se cuidar melhor, porque senão ele está sob um risco de seguir para o diagnóstico de diabetes. Então, o pré-diabetes são níveis de glicose entre 100 e 125, né? E hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. E quando a gente tiver valores de glicose acima de 126 e hemoglobina glicada acima de 6,5, então a gente faz o diagnóstico de diabetes. Então, esse diagnóstico ele é feito com a dosagem tanto da glicose ou da hemoglobina glicada no sangue. Tá? Veio uma pergunta da nossa audiência sobre isso, eu acho importante a gente desenhar um pouco. Pode acontecer dos valores, por exemplo, da glicose ser elevada e hemoglobina glicada baixa, e esse paciente ele está em pré-diabetes? Ou ao contrário, hemoglobina glicada mais alta e a glicose mais baixa? Como é que é feita essa leitura? Sim. Na realidade, as diretrizes recomendam que a gente sempre siga o valor mais alto. Então, se a minha glicose for mais alta, eu vou repetir ela novamente. E se ela continuar vindo alta, eu considero aquele paciente ou com pré-diabetes ou com diabetes. A mesma coisa com a hemoglobina glicada. Então, se a hemoglobina glicada, né, eu doso glicose e hemoglobina glicada, e a hemoglobina glicada vem alta, eu vou repetir essa hemoglobina glicada. E se ainda assim ela seguir alta, eu vou considerar o indivíduo com aquele diagnóstico. Isso que recomendam as diretrizes. É claro que a glicemia de jejum, ela avalia uma coisa um pouco diferente da hemoglobina glicada, porque a glicemia de jejum é como se fosse uma foto, né? Eu estou pegando um único momento do indivíduo e estou medindo a glicose daquele indivíduo, que pode variar conforme o que ele comeu na noite anterior, o tempo que ele ficou em jejum, se ele acordou estressado, se ele andou muito para ir até o laboratório, daqui a pouco, né? Ele acordou com uma glicose mais elevada, ao chegar lá já baixou um pouco a glicose porque ele caminhou até lá. Já a hemoglobina glicada, ela é um filme, ela me mostra a verdade dos últimos 3 meses. Então, ela acaba sendo um pouco mais fidedigna desse contexto e por isso que às vezes pode acontecer um desbalanço entre o valor da glicose e da hemoglobina glicada. As duas não convergirem para o mesmo final, né? As duas não mostrarem que de fato o paciente é diabético ou pré-diabético, enfim. Matheus, e uma outra questão também é a produção da insulina, né? Então, muitas vezes eu tenho a minha glicemia, a minha glicose, a minha hemoglobina glicada, mas eu tenho uma produção de insulina muito, né, muito elevada. Então, também é outro avaliador bioquímico que é importante, porque se eu estou comendo de uma forma errada, eu posso ter a minha glicose, hemoglobina glicada e a minha insulina também ela está sendo estimulada mais do que o necessário. Exatamente, né? Isso a gente chama de resistência à insulina, esse diagnóstico, porque fazendo uma analogia com os pacientes que têm um aumento de peso, né? O aumento de peso com acúmulo de gordura visceral, o paciente adquire um estado como se ele tivesse inflamado, a gente considera, né? E esse grau de inflamação, ele dificulta a ação da insulina. O que o corpo vai começar a fazer? Bom, eu não estou conseguindo colocar glicose para dentro do organismo, eu vou começar
começar a produzir mais insulina para tentar dar conta do recado. Mas chega um momento em que o pâncreas não dá mais conta de produzir mais e mais insulina para conseguir colocar a glicose para dentro da célula para o indivíduo desempenhar suas funções. E ele acaba entrando em falência pancreática, ou seja, o pâncreas não consegue mais dar conta do recado, e aí que abre, então, o quadro do aumento dos níveis de glicose. Então, às vezes, esse quadro de hiperinsulinemia ou resistência à insulina, ele precede, né? Ele antecede o aumento dos níveis de glicose no sangue. Exato. Né? E quando a gente fala resistência insulínica ou resistência à insulina, é exatamente o que leva a pessoa a vir desenvolver isso, né? Então, é a gordura visceral excessiva, a má qualidade da alimentação, a obesidade, sedentarismo. Então, isso vai caracterizar resistência insulínica, que vai me levar a uma síndrome metabólica. Então, se eu tiver 3 características dessas, eu estou obeso, a minha gordura visceral está muito elevada, eu sou sedentário, ou eu estou com o meu triglicerídeo um pouco elevado, então eu já caracterizo, eu tenho resistência à insulina, já passa a caracterizar a síndrome metabólica, que eu estou a um passo de ter o meu diabetes. Bom, e para o paciente que está em casa ouvindo esse quadro da dor, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer para tentar fazer o caminho de volta para começar a se cuidar? Mas, Matheus, acho que não é o quadro da dor, né? Nossa, já ficou sentida aqui. Eu acho que é uma luz no fim do túnel. Mas eu acho assim, ó, o diabetes, que nem o Matheus falou, ele é silencioso. Por não ter dor, né, as pessoas não dão bola. Exatamente, elas deixam de lado, né? Elas deixam no segundo plano. Né? Eu não tô com dor na perna, no braço, na cabeça, então isso não me motiva a mudar. Então, eu acho que a luz é fácil, porque é organizar a alimentação, é ser mais ativo, é buscar mais qualidade. Se tu tiver essas posturas, né, tu vai conseguir prevenir o teu diabetes, tu vai melhorar a tua resistência insulínica. Então, são poucas coisas, porque é muito assim, ó, o Matheus vê essa dificuldade, eu também. Chega o paciente com o diabetes com aquela ideia de que eu não posso comer mais nada, né? Agora eu vou ter uma dieta que eu vou passar fome. Na verdade, a gente pode organizar um modelo de alimentação onde a pessoa não vai passar fome, onde vai ser contemplado o horário que essa pessoa tem mais fome, a rotina, as preferências, e organizar um modelo de alimentação que seja de fácil adaptação. Então, por isso que eu digo, é mais fácil, porque se tu tens o diagnóstico que foi encaminhado, tu já tem a consciência que precisa ter a mudança, dá para fazer algumas mudanças que vão ter um benefício muito grande. Com relação à atividade física, eu sou obrigada a ir para academia. Tem que ver uma atividade que a pessoa goste, pode ser inicialmente com uma caminhada, aí depois ver também, que para mim é muito importante, qual é o percentual de músculo que esse paciente tem, porque o diabético ele vai acabar tendo perda muscular muito grande. E daí a gente faz exames, né, de composição corporal, eu uso a bioimpedância, que vai me dar a gordura visceral desse paciente, quanto que ele tem de músculo, quanto tem de gordura, e no momento que eu aumento a atividade física, melhor a alimentação, eu tenho melhora na minha massa muscular, aumento o meu metabolismo, e isso já me repercute na minha utilização da glicose ali pela insulina. Então, pequenas coisas eu acho que dão um bom resultado. Não pode pensar, agora eu tenho que ir todo dia para academia, agora eu não posso comer mais nada, agora eu não posso mais ir para festa. Pode continuar fazendo tudo, pode fazer 3 vezes a academia, e que tu vai construindo hábitos e que tu terás bom resultado. Eu sempre falo para os pacientes que o feito é melhor do que perfeito, né? Porque eles são muito 880, assim, quando eles vêm com diagnóstico, eles querem mudar, como a Alice falou, a vida deles 100%, mas a gente sabe que a longo prazo levar todas as mudanças em frente, até por coisas, né, enfim,
hábitos familiares, né, trabalho e todas as tarefas que as pessoas têm diariamente, né, mas se elas conseguirem colocar alguma mudança, ela já é bem-vinda. Às vezes eu dou o próprio exemplo do final de semana. Bom, tu não consegue te exercitar de segunda a sexta, usa o sábado e domingo para se exercitar. O teu corpo não diferencia o que é segunda, o que é terça, o que é sábado e domingo, né, então tu tem que dentro do teu contexto, da tua rotina, tentar melhorar os hábitos. E aqui quando a gente fala em hábitos para o diabetes, a gente vai ver todas as diretrizes. Na realidade, isso não foge mesmo nada diferente do que qualquer um de nós deveria fazer, mas que, infelizmente, a vida moderna acabou nos tirando, né? Ou acabou nos levando a comer alimentos mais processados. Então, que a gente tem o alto consumo de ultraprocessados, que são aqueles alimentos que vêm empacotados, né? Diminuiu o nosso consumo de frutas, diminuiu o nosso consumo de verduras, né? Então, esses hábitos que a gente deveria levar naturalmente no dia a dia também serve para esses pacientes. E muitas vezes eles não precisam trocar a alimentação ou evitar determinados alimentos, desde que eles consumam consciente, numa quantidade correta e da forma adequada para eles. E eu acho que o papel do nutricionista é exatamente, é que nem eu falo assim, ó, alimento é diferente de comida. Alimento é o que tu compra no mercado. A comida vem junto todo o aspecto psicológico, social, comportamental, afetivo, né? Que numa orientação ela tem que ser valorizada para que o meu paciente tenha mais adesão. Então, o Matheus vai lá no consultório, ele não come nada de integral, ele não usa semente de chia, não consome azeite de oliva. Eu não posso dar uma dieta que não seja realista para ele. Então, essa adaptação, ela tem que ter o feeling do profissional, a capacidade para que pequenas mudanças que seja factível com o dia a dia da pessoa que está me procurando, para que ele tenha adesão e que essa mudança ocorra paulatinamente até ele perceber que ele se sente melhor, de que essa mudança de hábito ela exige um período, né? Mas que essa adaptação vai dar talvez muito mais prazer do que aquele modelo anterior que ela vinha, né? E sempre valorizar o comer e o prazer em comer, em qualquer conduta nutricional que a gente vá orientar. Né? Então, eu não vou te dar um hambúrguer de grão de bico se tu nunca ouviu grão de bico e se tu nunca fez um hambúrguer. Então, vamos usar um hambúrguer com uma carne mais magra, mas que seja fácil de preparar e que vai atender ao meu objetivo. Até porque cada um tem uma realidade nutricional diferente, né? Às vezes as pessoas não têm tempo de preparar aquele alimento todo dia, tem que ter uma coisa que ela possa fazer uma vez na semana, deixar congelado. Tem outros tipos de realidade que a gente tem que adaptar, né? E eu acho que basta querer, né? É que nem eu falo assim, a qualidade da tua alimentação, ela começa lá no mercado. Né? Então, aquilo que tu for comprar no mercado e tu for botar para dentro de casa, já vai começar das características da tua alimentação. Aí depois, que eu digo, tem que voltar a ter o caderno de receitas, porque hoje a gente usa muito aplicativos que eu deixo salvo e assim, tá, mas aquela lasanha de berinjela, onde é que eu botei, onde é que eu guardei aquilo? Então, as receitas que são testadas, aquele bolo que não vai açúcar, que em vez do açúcar eu estou usando uma banana, uma maçã ou uns damascos, ele vai ter um sabor doce que toda a família gostou. Então, isso aqui já vou botar no meu caderninho de receitas. E eu vou construindo um novo modelo de alimentação, né? Sem sofrer, porque eu vou tirar as 2 xícaras de açúcar, eu posso botar 1 xícara, meia, e posso fazer o bolinho que eu não uso nada de açúcar. Então, é uma adaptação. Agora, claro, né, Matheus? Se o Matheus me encaminhar um paciente que ele está com glicose em 300, que ele está muito obeso, eu também vou ter que ter uma conduta mais restritiva, né? Mas nunca o paciente deve passar fome. Então, eu tenho que ter, ele precisa, pelo meu metabolismo, ingerir 2.000 calorias, eu tenho que dar as 2.000 calorias, mas usando uma proteína, uma fibra, legumes, verduras, né? Fazer toda essa orientação adequada para que o paciente tenha o resultado quando ele retorna lá no médico.
né? E feliz, né? É verdade. Sem fome. E como tu falou, existem as etapas da doença também, né? Porque aqueles pacientes que ao diagnóstico estão mais graves, sim, né? Eles vão ter que ficar um pouco mais restritos, talvez durante um período, né? Nem precisa ser um período muito, muito longo, às vezes 1 ou 2 meses, para depois amplificar aí a dieta deles, e né? liberando. Por isso que sempre a gente fala, a prevenção sempre vai ser melhor, porque no momento que tu sabe, poxa, eu tive diabetes gestacional, então a luz ficou no amarelo, como o Matheus falou. Aí a minha glicose está em 100, 105. Então eu já sei que eu não posso ter peso excessivo, eu vou ter que fazer atividade física, naturalmente eu vou ter que reduzir o carboidrato, o tipo de carboidrato, o açúcar eu vou deixar para comer o meu docinho lá no final de semana, e é construir um novo hábito a partir dessa percepção da importância que eu vou dar para a minha saúde. Bom, falamos essa questão da alimentação, agora eu queria falar um pouco sobre medicamentos. Em que momento que a gente começa o uso de medicamentos para tratar o diabetes? O objetivo do tratamento inicial é sempre as mudanças de estilo de vida, né? Então, claro que vai depender da fase e do tipo de diabetes que o paciente apresenta, né? Se for o diabetes tipo 1, né, em que o indivíduo ele não produz mais insulina, que é mais comum nas crianças, o diagnóstico, esse paciente ele vai ter que ser tratado com insulina. Porque, enfim, ele é um paciente que não produz insulina e a gente precisa de insulina para colocar a glicose para dentro da célula, né? E o interessante nesse paciente diabético tipo 1 é que, como a Alice vinha falando, muitas vezes eles querem fazer restrição de tudo, mas o paciente diabético tipo 1 ele é diferente do paciente diabético tipo 2. Ele vai ter que ter o controle alimentar, mas se ele aplicar insulina proporcional àquilo que ele come, né, dentro do contexto dele, ele consegue comer uma alimentação diversificada. Tá? Agora, se é o paciente diabético tipo 2, geralmente, quando está muito perto dos valores de referência, né, a gente dá prioridade para mudança de estilo de vida, atividade física regular, né, em torno de 150 minutos por semana, nutricionista para fazer uma avaliação nutricional adequada e reavalia esse paciente em 3 meses para ver como que ficaram os níveis de glicose e de hemoglobina glicada. Agora, se esse paciente, depois de 3 meses, ele não respondeu adequadamente, ou é um paciente que já vem com níveis de glicemia muito altos, acima de 170, 180, né, 200, uma hemoglobina glicada, como eu falei, o normal é abaixo de 5,7 e diabetes é 6,5, mas já vem com uma glicada acima de 7, 7,5, 8, daí a gente entra com medicamento oral, né? E naqueles pacientes que eles vêm com a glicose muito alterada, acima de 400, 500, né? Ou a hemoglobina glicada, que o normal seria abaixo de 5,7, diabetes 6,5, vem lá num valor de 10, 11, esses indivíduos, às vezes, inclusive, a gente tem que entrar com insulina ao diagnóstico e depois, num segundo momento, avaliar se a gente não pode, né, trocar a insulina pelo medicamento oral. Então, vai depender da etapa, do tipo, né, e do momento em que o diabetes se encontra naquele indivíduo. Né? E quanto mais alterado tiver, mais medicamento eu vou dar para esse paciente. Às vezes, inclusive, a depender da alteração, eu já começo com 2 medicamentos diferentes, porque hoje, felizmente, a gente tem uma gama ampla de medicamentos para o diabetes, se encontram em grande evolução, porque se a gente for ver, fazem 100 anos da insulina, né? E agora em 2021 fez 100 anos da insulina. Então, até 100 anos atrás, aqueles indivíduos que dependiam de insulina, eles, enfim, vinham a óbito porque, né, tu não conseguia controlar adequadamente o diabetes. Depois se criou a insulina de porco, que até a minha avó usou, a minha avó teve diabetes tipo 1, ela faleceu quando a minha mãe tinha uns 13 anos e ela usou a insulina ainda naquela época de porco, e depois que se ampliou o acesso à insulina humana. Hoje, a insulina produzida, ela é feita do próprio gene da nossa insulina, né? Via técnica de DNA recombinante. Então, ela é muito similar ao nosso corpo, porque quando a gente usava de porco, podia fazer a rejeição àquela insulina. E ao mesmo tem acontecido com as medicações para o diabetes. Então, a gente tem várias classes, né? Que, claro, que cada uma dessas classes de medicação ela tem o seu devido custo. Algumas são dadas via pública, outras são pagas, outras
como é uma tecnologia mais moderna, são mais caras ainda. Então, sempre que a gente vai fazer a avaliação, a gente, além de ver o tipo, né, a etapa em que o indivíduo se encontra, a gente também vê as complicações que ele tem, porque né, a gente pode focar as medicações conforme as complicações que ele tem do diabetes e também o poder aquisitivo desse paciente, porque hoje a gente tem a disponibilidade de gastar 0, em que o paciente consegue a medicação direto pelo Sistema Único de Saúde, até medicamentos em que o paciente, numa única medicação, vai investir aí em torno de R$1.000 por mês, né? Então, é claro, tem esses diversos fatores que a gente avalia quando vai prescrever o medicamento. E essa questão também, às vezes, chega até mim pacientes que são resistentes em tomar o medicamento, né? Então, exatamente, se o médico prescreveu um medicamento, é porque pela avaliação dele, ele vai ser mais benéfico usar associado com alimentação, atividade física, mas nesse momento ele precisa usar. Então, quando o médico prescrever, não é eu acho que não precisa, eu acho que é importante usar, talvez às vezes por um período e depois não deixar de usar, né? Do que ter essa resistência a usar o medicamento, porque nunca vai ter uma prescrição de algum medicamento quando não há a necessidade, né? A questão da insulina é tão importante trabalhar o médico junto com o profissional, porque ele vai prescrever uma quantidade de insulina para o paciente, e se esse paciente restringir muito drasticamente a alimentação, ele vai acabar tendo uma hipoglicemia. Então, sempre tem que ir conversando. Eu prescrevo uma alimentação de essas 2.000 calorias, o médico deu tanto de insulina e tem que ir vendo quanto é que eu posso reduzir a minha ingesta, o médico, porque no momento que o paciente vai conseguindo reduzir a ingesta calórica, ele também pode ir reduzindo a sua insulina e trabalhando isso junto. Então, é muito importante ter o paciente trazer ou levar para o médico, para a nutricionista, quanto está usando e ir testando essa dieta que eu vou dar, porque geralmente quem já faz uso de insulina já passou pelo endócrino e já chega comigo com a medicação. Então, organizar um modelo de alimentação onde esse paciente se sinta bem, não sinta falta de energia, né? E não fazer dieta tão restrita. Tá. Bom, a gente falou bastante do tratamento, do estilo de vida. E se a pessoa resolve que não vai tratar? Qual é o risco que ela corre? Qual é o que a diabetes não tratada, não monitorada, ela gera? Assim, nós temos duas formas de complicação do diabetes. Se divide em 2 grandes grupos, né? A gente tem as complicações agudas e as complicações crônicas, né? Agudamente, o que pode acontecer, esses níveis de glicose virem a se elevar muito no sangue. E, claro, isso depende da etapa do diabetes que o paciente apresenta, né? Mas ele começa a elevar muito. Esse paciente começa a ter muita sede, urina muito, vai perdendo peso, e as nossas células, elas precisam de energia, e principalmente nosso cérebro, que usa o açúcar como fonte de energia, tá? E a partir disso, o que o organismo faz? Ele entende que não está recebendo açúcar dentro das células, né? E o que o corpo faz? Ele começa a produzir energia de outra forma, que é através da proteína e da gordura, né? Começa a formar substâncias, né? Que vão gerar um grau de acidose, que a gente chama nesse indivíduo, e essa acidose ele pode inclusive levar o paciente a coma, né? Então, por isso a importância desse indivíduo, né, que tem níveis muito altos, tratar do ponto de vista agudo, tá? Se é níveis muito altos, como eu falei, né, o corpo ele precisa de energia, a glicose ela só está no vaso sanguíneo, ela não entrou para a célula, o corpo vai entender, olha, eu não tenho energia, eu vou ter que tirar de algum lugar, e ele passa a produzir essas substâncias que levam a um risco, né, de acidose, que é uma condição que leva e pode levar ao estado de coma, parada cardíaca, então são quadros mais graves da doença, tá? Agora, do ponto de vista naquele indivíduo que não tem o diabetes tão descontrolado, ou que não usa a medicação adequadamente, né, ou que ainda está muito no estágio inicial da doença, essas complicações elas vêm a longo prazo, né? Geralmente as complicações que a gente chama complicações crônicas, né, que são as complicações
que podem envolver o olho, né? Então, o diabetes, a glicose alterada, ela pode alterar as células da retina e dar pequenos focos de sangramento na retina, né? E aí a gente já fala da importância também do paciente acompanhar com o médico oftalmologista, porque mesmo com controle adequado, se ele tiver muito tempo de doença, essa complicação ela pode aparecer. E geralmente ela é assintomática, né? Então, a forma também é rastrear, e rastrear é fazer a avaliação oftalmológica, porque quando ela apresenta sintoma, já é muito tarde, ela pode vir a ter perda da visão, né? Então, quem é diabético tipo 2, pelo menos uma vez ao ano, e se tiver tudo bem a cada 2 ou 3 anos, deve fazer um exame de retina, tá? Ao diagnóstico e depois a cada 1 ou 2 anos. Já os pacientes diabéticos tipo 1 vão 5 anos depois do diagnóstico, eles têm que anualmente também passar aí por uma avaliação oftalmológica, né? Então, eu falei de uma das complicações que é o olho. Outra complicação é no rim, tá? A glicose alterada, ela lesa também a estrutura do rim, e o rim passa a perder proteína na urina, que a gente chama de albuminúria, né? E essa perda de proteína ela é um marcador de que o rim está perdendo a sua função. Então, se o indivíduo não controla bem o diabetes, o rim passa aos poucos a perder a função e, inclusive, ele pode, né, vir a ter que fazer transplante ou diálise a longo prazo se não tratar adequadamente. Também a gente tem a lesão nos nervos, né? E a lesão nos nervos, ela pode levar a perda de sensibilidade, né? Nos pés e nas mãos, e também pode dar formigamento ou uma sensação de pontada, né? Que a gente chama em botas e luvas, que pega bem da base do pé e vai em direção ao tornozelo, e também das mãos, que vai em direção ao cotovelo. Tá? E então, o não controle também pode lesar essa parte dos nervos, e a gente também tem daí todas as complicações cardiovasculares, que vai desde o aumento do número de AVC, de infarto, né, de trombose nos membros inferiores. Então, isso não é para assustar, né, as pessoas que estão nos ouvindo, mas para mostrar para elas que elas devem levar a sério a doença, porque muitas vezes a gente vê o diagnóstico quando o indivíduo já está lá na enfermaria de cirurgia vascular do hospital e teve uma trombose. É um indivíduo que infartou, foi para o hospital, né, e se faz o diagnóstico de diabetes naquela internação. Na realidade, o diabetes não foi diagnosticado naquele momento. Aquele indivíduo já tem diabetes há 10 anos e não tinha sido rastreado. Então, era um indivíduo que já devia ter sido tratado durante todo esse tempo. E a gente tem forma de prevenir todas essas complicações, que é identificando a doença no início e tratando ela adequadamente, né? Então, é esse que tem que ser o foco, a prevenção e tratar desde o início. Eu acho que a nível nutricional, a maior complicação passa a ser a grande perda de massa muscular que esse paciente vai ter, né? Então, ele, por essa não utilização da glicose, entra numa outra rota metabólica, onde eu vou consumir a proteína para ser transformada em energia, né? Característico do diabético é ter a barriga, né, mais protuberante, pernas e braços mais finos, né? Que é característica de uma perda de massa muscular. A questão de se eu não estou consumindo essa minha glicose, se eu estou produzindo a mais insulina, eu vou ter perda, eu vou ter dificuldade para perder peso, para manter o meu peso, né? Então, se eu não perco peso, aí potencializa toda essa cascata de complicações que a obesidade apresenta. E aí o Matheus falou de, puxa, eu não tive o diagnóstico, só que ficou alerta, né, Matheus, de que se eu estou com uma barriga, não é, uma circunferência abdominal muito aumentada, se eu estou obeso, se eu estou sedentário, provavelmente eu estou com a minha glicose elevada, né? Então, aí já começa a prevenção de que, puxa, eu tenho muita chance de ser um diabético, né? Às vezes pode ser sedentário, pode ser barrigudinho e comer e não ter, mas é muito difícil, né? Então, só isso aí já pode, as pessoas já podem ver, puxa, eu não faço nada de atividade física, a minha barriguinha está crescendo, né, muito, e eu estou com peso excessivo, e também depende do grau de obesidade, né, grau 1, 2 ou 3, então já fico alerta de que provavelmente eu vou
estar ou poderei ter a minha glicose, né, a minha hemoglobina glicada alterada. Bom, a gente falou disso, mas ficou a pergunta: existe cura para diabetes? A gente não chama bem de cura, na realidade a gente chama de remissão. Por quê? Porque o paciente sempre vai estar, uma vez tendo a doença, ele sempre vai estar em risco de voltar a ter a doença. Então, por isso que a gente não tem esse termo cura, é a remissão, né? E a remissão, ela é possível, né? Através da mudança de hábitos mesmo, né? E também naqueles pacientes que têm obesidade, têm baixa massa muscular, têm grande gordura visceral, se elas conseguem mudar a composição corporal do corpo delas, se elas conseguem perder peso. Hoje em dia a gente tem estudos que mostram que perder... Porque quando a gente fala em perder peso, muitas vezes as pessoas pensam que elas têm que perder 20, 30 quilos, elas têm que chegar ao peso que elas tinham na juventude, né? Mas os estudos já têm mostrado que pequenas perdas de peso, elas já trazem grande impacto para o indivíduo, né? Então, perder 5% do peso, às vezes já ajuda a reverter um diabetes, já ajuda a diminuir uma gordura no fígado que o paciente possa ter, já diminui os riscos cardiovasculares dele, né? Então, uma perda em torno de 10 a 15% é o que se mostra mais efetivo aí para remissão do diabetes. O que é a remissão? É que os níveis voltam ao normal e a gente consegue ir retirando a medicação daquele paciente. Agora, se ele tinha mudado o seu estilo de vida, estava fazendo atividade física, né, nós tiramos a medicação, os níveis voltam ao normal e ele para de fazer atividade física, ele descontrola a alimentação, volta de novo a doença dele. Por isso o termo remissão, ou seja, o paciente sempre vai ter que estar fazendo tratamento, que o tratamento não necessariamente ele é medicamentoso, ele pode ser a mudança de estilo de vida. E essa parte, ela sempre vai ter que acompanhar ele dali em diante, mas sim é possível a remissão da doença. Uhum. E do ponto de vista nutricional? É exatamente o que o Matheus está falando. Aquilo que eu promovi a mudança do meu estilo de vida e eu tive um benefício no meu diabetes, eu tenho que manter para a vida toda. Por isso que entra a questão de fazer uma dieta que eu consiga mantê-la, uma atividade física que eu consiga dar continuidade, né? Porque é muito comum as pessoas terem diabetes, eles acham que é pontual. Eu vou fazer dieta por 1 mês, por 3 meses, agora eu não tô mais com diabetes. Aí voltou a beber, voltou a comer, né? E daí vai acabar voltando a ter. Então, essas mudanças, é que nem eu digo assim, a gente não pode ter fogo de palha, aonde eu vou todo dia para academia, eu faço dieta, tem que pensar nessa constância das mudanças, né? Então, eu vou ter que promover essa mudança para que eu passe a incorporar isso e isso ser a minha realidade, mas para a vida toda, né? Só que as pessoas pensam muito assim, mas aí eu vou fazer dieta a vida toda. Só que tem que entender que dieta é um modelo de alimentação. E está embutido o nome dieta, aquele modelo de alimentação que eu vou sofrer, que eu vou proibir tudo. E na verdade, tu vai construir o teu modelo de alimentação. Então, que nem eu digo para o meu paciente, eles vão lá, eu vou orientar, só que a dieta não tem que ser perfeita para mim, tem que ser perfeita para você, que é a dieta que eu vou colocar as coisas que eu quero, né? Redução do índice glicêmico, qualidade alimentar, uma composição alimentar adequada, mas o paciente tem que me dizer, a dieta tá ótima. Então, ele vai conseguir manter, mas vai ter que ser para a vida toda. No momento que tem essa mudança, que nem eu digo assim, eu quero correr, né, 20 quilômetros. Tu não vai conseguir correr no primeiro treino, mas tu vai construir um treino, uma adaptação, né, para que tu consiga atingir o teu objetivo. Quando tu conseguir correr os 20 quilômetros, tu tá super feliz, tu tá super bem e tu criou um hábito de correr todos os dias para chegar ao teu objetivo. A alimentação é essa postura, é construir um modelo de alimentação fácil, adequado para a tua rotina e que isso vai ser para o resto da tua vida, sem sofrer. Com certeza. E essa ideia de constância, ela está muito presente ainda na ideia das pessoas. Eu notei isso muito agora no final do ano, dezembro, novembro,
né? Tem alguns pacientes que usam medicação para o diabetes que também controla o apetite, mas também é medicação para o diabetes. E alguns perguntaram se no final do ano eles podiam reduzir a dose da medicação para eles poderem comer mais, né? Então, ou seja, eles têm que entender que a partir dali eles vão ter que reduzir um pouco a ingesta ou comer mais gordura, porque eles têm essa medicação quando ingere um pouco mais de gordura, às vezes ela pode dar um pouco de náusea ou enjoo, né? Então, aquilo não é pontualmente, durante um período eu uso, durante um período eu não uso, durante um período eu faço, né? E às vezes eles até trazem, eu até já fui na nutricionista, mas segui uns 2 meses a dieta, né? E é difícil implantar essa ideia da constância. Acho que esse tem que ser um dos focos aí, né? E outra coisa que as pessoas dizem muito, então eu vou comer separado da minha família, né? Porque eu tô de dieta, eu vou comer separado. Daí eu digo assim, mas então é só tu que quer ter saúde? Né? Quer dizer, porque o modelo da dieta do diabético é uma dieta super saudável. É uma dieta que vai ter mais fibras, que vai ter fracionamento, que vai ter 50% do prato à base de legumes. É uma dieta que qualquer um pode seguir, que deve seguir. É uma dieta que eu falo para a pessoa que tem ácido úrico, que tem, né, vai ter características diferentes, mas a dieta do diabético é uma dieta extremamente saudável e fácil de fazer. Não é uma dieta, por exemplo, intolerância ao glúten, que eu não posso comer o trigo, né? É uma dieta que o diabético pode comer de tudo, mas ele vai ter que ter esse equilíbrio na ingesta, né? Mas é uma dieta muito saudável. E quando vão lá, não é só o diabético que vai ter saúde, é todo mundo que pode se beneficiar com a dieta que o diabético está seguindo. Dentro de tudo que a gente falou, vocês tem alguma coisa que ainda é importante a gente ressaltar, que de repente a gente não falou, não abordou com profundidade que vocês gostariam? Eu acho que o que é a base da boa saúde é o tripé, né? Que é tu não ser sedentário, tu não ser obeso e cuidar da tua alimentação. Então, se tu tens a consciência de que isso é importante, tu já previne muitas doenças. Claro, isso não quer dizer que eu não vá ter um diabetes tipo 1, né? Que eu não vá ter outras complicações. Isso vai acontecer, né? Mas se a gente tem essa consciência de que eu tenho que ser mais ativo, que eu tenho que controlar a minha qualidade da minha alimentação, que é o meu combustível. É que nem eu digo, não adianta eu ter uma Ferrari se eu botar para dentro da minha Ferrari uma gasolina que não é boa, né? Que vai ser adulterada. Então, a tua alimentação é o teu combustível e ele precisa ter qualidade. E a questão de prevenir a obesidade, né? Então, se tu tiver um sobrepeso, obesidade de grau 1, até é aceitável, mas não pode continuar aumentando esse percentual de gordura, porque tu vai desenvolver algum tipo de patologia. Acho que outro enfoque também é para os pacientes idosos, né? Porque a gente falou bastante ao longo da apresentação sobre os hábitos alimentares, mas o diabetes ele é uma doença que envolve multifatorial, né? Então, ele não é só alimentação, ele também tem a questão que envolve genética familiar, a idade, né? Então, às vezes, também os indivíduos se culpam. Meu Deus, eu estou fazendo tudo certo e ainda assim tenho a doença, né? Eu sou um indivíduo que estou com a massa corporal adequada e ainda tenho a doença. Então, também para aqueles... A gente tem o outro ponto, a gente vai do 8 ao 80, desde os que não se cuidam até os que se cuidam ao extremo e também apresentam o diagnóstico, né? Então, o objetivo aqui para esses pacientes é manter o melhor controle que eles possam fazer e, se for necessário, a gente deixa a medicação e tenta deixar ela o mais controlado possível, mas também para eles não se culparem, porque hoje em dia também, como tem aumentado a informação e tem pessoas que são muito certinhas, seguem tudo, a gente vê esse contexto de se culpar, às vezes, por não conseguir um controle, ou não conseguir reverter a doença, né? E outro ponto também em relação aos idosos, né? Porque com o aumento da idade, a gente até falou um pouco de perda de massa muscular, né? Mas com o avançar da idade, o indivíduo perde massa muscular e vai ganhando gordura, né? E muitas vezes os idosos têm aquela ideia de que exercício de resistência não é para eles, né? Que eles têm que fazer a sua caminhadinha, academia, crossfit funcional, enfim, né? E a massa muscular, ela é muito importante para esses indivíduos. Então, acho que um recado também para as pessoas acima de 60, 65 anos, que dentro
da possibilidade, além de um exercício aeróbico, elas também façam algum exercício de resistência para prevenir essa perda de massa muscular, prevenir o que a gente chama de sarcopenia, que seriam os quadros, né, mais graves, e também diminua a longo prazo a mobilidade desses indivíduos. Mas a atividade de força, de resistência também é para idosos, acho que também é uma mensagem importante de se falar. E na terceira idade, aumenta a probabilidade da apresentação da diabetes? Sim, tanto por conta da idade do indivíduo, porque a idade isolada ela acaba sendo um fator de risco, né? Como eu falei, tem pacientes que fazem tudo certo, fazem atividade física, têm uma boa massa corporal, controlam a alimentação e mesmo assim desenvolvem a doença. Talvez um pouco do fator nesses indivíduos seja mais o fator idade, que ele pode ser um fator de risco independente, mas muito que vem com a idade é dessa mudança corporal que o indivíduo tem ao envelhecer, né? Que vai perdendo massa muscular e vai ganhando gordura, essa gordura se deposita em região visceral e vem a desencadear o que a gente foi falando lá no início da apresentação, de desenvolver gordura visceral, deixar ele num estado mais inflamado, dificuldade de aproveitar, né, e a insulina agir adequadamente, aumentando os níveis de glicose. Então, isso acaba sendo mais comum nessa faixa etária também, e sim, a prevalência maior é após aí os 40, 50 e 60 anos, e tem indivíduos, inclusive, que abrem o quadro aos 70, 80, né, porque são indivíduos que talvez até então se cuidavam, passaram a não se cuidar mais, faziam atividade física, não fazem mais, então a importância da gente manter a constância ao longo de toda a vida, né, isso que é uma das mensagens que fica. E tem uma questão que eu trago, que eu acho bem importante, é que vai chegar melhor na sua velhice, não, com o passar dos anos, quem manter a sua massa muscular. Então, o exercício sempre com 20, 30 anos é fácil de ter essa manutenção de massa muscular. 40 não, 50 não, 70 é muito difícil, porque naturalmente nós vamos perdendo massa muscular. Então, isso que o Matheus falou, de fazer exercício de resistência, ir para uma academia, levantar um pezinho dentro das possibilidades de cada um, vai fazer com que eu mantenha a minha massa muscular. Então, eu vou ter uma flacidez, eu vou ter perda, mas eu ainda vou chegar muito bem na minha velhice com essa preocupação da manutenção da massa muscular. Perfeito. Então, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que era isso mesmo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por essa aula aqui de qualidade de vida. Foi um prazer receber vocês e conversar com vocês aqui. Obrigada, igualmente. Obrigado, a gente que agradece o convite. E agradeço também a tua audiência, a tua participação aqui conosco. E semana que vem o Doutor Podcast está de volta.